Olá, o programa Fala Vereador começa agora. Nós temos a satisfação de receber nesse momento o vereador Neemias Miqueias. Vereador, gostaria de agradecer sempre a sua participação, também estender o agradecimento a toda a sua assessoria. Obrigada por sua agenda conosco e vamos falar um pouquinho aqui sobre sua atuação, vereador. Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer estar aqui, a oportunidade de poder falar do trabalho que vem sendo desempenhado na Câmara. Nossa gratidão. Ótimo. Olha, eu queria começar falando sobre a atuação do vereador Neemias Miqueias. Ele é relator da na Comissão de Educação, Cultura e Ciência, também suplente na Comissão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Rara, e assumiu também o cargo aí de vice-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, né, vereador? São aí mais ou menos, não terminou ainda os 3 meses, não, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa atuação como vice-presidente da Casa, vereador. Como é que foi esse convite e qual foi sua disposição para assumir esse cargo? Uma responsabilidade a mais, eu entendo que dentro do parlamento, além das funções externas que nós temos, de poder trazer os resultados direto para a população, você tem uma atuação interna que cabe dentro de relatorias e também a mesa diretora. Então, ocupar um cargo dentro da mesa diretora te dá mais abrangência do seu trabalho. Entendo que essa mesa ela tem feito um trabalho administrativo muito bom, levantando algumas demandas que precisavam ser feitas, né? Então, estou muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite, até pela confiança dos demais vereadores, entendendo que a mesa ela é composta, a votação para os demais vereadores. Então, foi uma chapa única, mas com uma visão bem bacana, uma visão bem moderna, e que já tem feito resultado nesses poucos 3 meses que nós temos aí de trabalho. Então, foi um grande privilégio e também um grande desafio também, poder ocupar essa posição na mesa diretora. Primeiramente, vereador, qual era a pretensão de vocês nessa chapa? Primeiramente, e esses resultados que vocês obtiveram. Mas, primeiramente, qual era a pretensão de vocês nessa chapa com relação a essa gestão? O que vocês pensaram para esses 2 anos na Câmara? A ideia realmente era fazer alguns avanços administrativos. A Câmara de Uberlândia hoje é a 2ª maior do Estado. Sim. Então, ela precisa avançar em algumas questões, modernização, tanto de equipamentos, como também para os próprios colaboradores. Então, essa foi uma das bandeiras que nós levantamos como mesa diretora, direcionado pelo presidente, e isso já vem acontecendo, desde reajuste, desde modernização também, né, do trabalho para os demais. É pouco tempo, mas o importante é que essa visão está sendo implementada, e entendo que no final do mandato aí dessa mesa a gente vai ter várias conquistas daquilo que nós já planejamos. E respondendo a sua pergunta, o objetivo era isso, era modernizar, era avançar administrativamente e potencializar a Câmara, entendendo que é uma das grandes câmaras do Estado de Minas Gerais. E nesses quase 3 meses aí terminando, como é que o senhor tem visto o comportamento dos parlamentares aqui durante as sessões, com essa gestão de vocês? Já dá para ter alguma sensação de mudança, de aceitação, de tratamento igualitário? Como é que é, vereador? Sim, eu entendo que sempre vai haver as divergências, né? Sim. O parlamento ele sempre vai ter, mas eu acredito que tem sido feito um diálogo maior, a abertura do diálogo tem sido maior, Sim. reuniões que são abertas para ouvir todos Sim. os vereadores e, a partir disso, tomar as decisões. Então, eu entendo que isso tem trago um resultado importante entre nós, vereadores, né? Os embates são normais, mas, em termos de diálogo para a Câmara tem se potencializado. A Câmara ela tem avançado com isso, em relação a esse diálogo, tanto de oposição como de base, entendendo que a Câmara ela abarca todos os vereadores, né, nesse quesito. Então, por isso, eu entendo que a gente tem conseguido aí alguns resultados importantes. Vereador, essa questão, muitas vezes, de se abrir o diálogo e tal, sempre tem essa ideia de amplificar os trabalhos. Então, vem-se muito essa questão de implantação de novas comissões, criação de novas comissões. Vocês passaram por esse processo? A Câmara tem interesse em aumentar comissões? Vocês estão dispostos à questão das questões das comissões temporárias?
Foi pensado alguma coisa nesse sentido, vereador? Vem sendo debatido isso, algumas propostas já até foram feitas, né? Mas temos que avaliar pelo fato de ter comissões que já abarcam alguns temas, senão você vai criando comissões que já, e vai só aumentando, e não é produtivo em relação a isso. Claro, isso. Então, esse debate ele vem acontecendo, já foi feito algumas propostas, até algumas aprovadas. Então, esse diálogo que eu disse anteriormente que é importante. Esse diálogo tem sido feito e com isso a gente tem conseguido avançar em alguns pontos. Eu entendo que as comissões hoje estão bem fortes, são comissões que abarcam toda a temática, as principais temáticas da cidade e do Poder Legislativo, e as demais que forem abrir precisam ser bem discutidas para que você só não venha abrir mais comissões e não ter resultado prático nenhum. Certo. Vereador, essa questão aqui, como eu citei, uma questão aumentar o debate e tudo mais, isso gera muitos confrontos. O senhor tem uma pauta ideológica, né? O senhor precisa defender porque o senhor tem uma identidade com relação a princípios, né? Como é que tem sido esse seu posicionamento aqui dentro da Câmara nessa questão? Em relação aos meus princípios, eu não negocio, eu não deixo de debater. Eu acho que tudo aqui é bem conversado, bem avaliado, mas princípios não. Princípios, eles são de berço, é aquilo que nós defendemos, e se eu vier aqui e negociar os meus princípios, eu entendo que eu estou falhando naquilo que eu fui colocado para fazer. O debate, na sua representação mesmo, né, vereador? Justamente, o debate das temáticas, elas da política pública, a gente vai debater, avaliar qual projeto que se enquadra melhor. Agora, valores não, princípios, isso a gente não negocia por cargo, isso a gente não negocia por posição, isso é nosso. Então, a partir do momento que eu vier começar a negociar os meus valores aqui, eu me perdi. Então, nesse período, eu venho demonstrando isso, e essa é a minha característica. Tanto que nenhum projeto que foi pautado, ninguém vem me pedir voto em relação a isso, porque conhece meu posicionamento e vai ser assim até o final. Tanto daqueles projetos que vêm contra os meus princípios e também aqueles que eu vou implementar defendendo os meus valores. Então, e entendo que essa legislatura é uma legislatura mais ideológica que já teve. Sim, e por isso que nós precisamos ter um posicionamento firme, coerente aqui dentro da casa. Vereador, e esse posicionamento seu? O senhor também é líder do prefeito, né? Esse posicionamento seu, como é que o senhor lida essa questão pessoal, da sua representatividade, com aquilo que muitas vezes a prefeitura precisa defender também? Tranquilo, isso é muito claro para eles, até porque quando eu fui convidado eu disse isso, né? E todo mundo sabe a minha postura e todo mundo sabe aquilo que eu defendo e acredito. Então, que é uma representatividade cristã, evangélica, justamente, né? Então, se em algum momento algum projeto vier contra a minha defesa, contra os meus valores, o meu posicionamento vai ser o mesmo, vai ser contra. Então, eu sou muito transparente e muito claro aqui desde que eu entrei dentro da casa. Então, os meus pares, o próprio prefeito, ele sabe aquilo que eu defendo, ele sabe aquilo que eu acredito, e ele conhece os meus valores, os meus princípios. Então, sendo transparente, claro, eu não tenho dificuldade nenhuma em relação a isso, e também o executivo não. Eles me conhecem e sabem a minha conduta aqui dentro da casa. Vereador, com relação à posição sua de líder, né, do prefeito, eu queria que o senhor falasse sobre essa sua experiência, né, esse chamado, e como tem sido esse trabalho. Tem sido muito bom, né? Primeiro, confiança, né, vereador? Primeiro eu queria falar, né? É um voto de confiança. Primeiro a honra, né? É uma honra poder representar o prefeito aqui dentro da casa. O prefeito Odelmo é uma grande referência, na minha avaliação, um dos maiores prefeitos da história da cidade de Uberlândia. Então, ter sido convidado para poder ser um dos líderes dentro da Câmara foi um grande privilégio e um voto de confiança. E entendo que esse voto de confiança foi justamente pela conduta aqui dentro da casa entre os parlamentares. Então, a gente não tem dificuldade, até porque nós debatemos os projetos, conversamos, e quando a gente vem defender algo aqui é porque a gente sabe da importância, sabe também, em alguns momentos, a parte jurídica, que ela é muito importante ser debatida nesse sentido, porque muitas das vezes a gente vai falando do mérito
né, simplesmente do mérito, e tem situações que são totalmente técnicas, e você precisa ter esse conhecimento. Então, para mim, foi um privilégio poder representá-lo aqui dentro, estar representando ele, estar na liderança, e a gente ter conseguido resultado, dialogar com todos, né, e aprovando projetos que têm beneficiado a população de Uberlândia. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso, sobre esse perfil ou especificidade, o que se precisa ter para se buscar a aprovação de um projeto vindo do Executivo. E principalmente na gestão, porque a gestão do Odelmo, né, ele também tem um perfil, o Odelmo Leão também tem um perfil, ele tem um perfil de gestão, ele tem um perfil de atuação. Claro. Não é? Ele tem um perfil que ele é homogêneo para todas as secretarias, também ele é característico e técnico para outras secretarias. Então, como é que ter que lidar com, fazer essa defesa dos projetos vindo do Executivo? Que perfil, o que é necessário? Muito que o senhor já viu assim, olha, parece que eu sempre nos projetos eu tenho que agir dessa maneira, porque precisa que seja assim. Primeiro é entender o projeto, né? Como eu disse, existem projetos que eles são totalmente técnicos e que existe uma responsabilidade do Executivo, junto ao Tribunal de Contas, junto a outros órgãos, em relação à aprovação. Nós tivemos aqui, por exemplo, um projeto muito polêmico, que foi o projeto do IPREMO, né, que foi um projeto que veio com várias dificuldades. Se a gente for olhar o mérito, é complicado você falar de reforma previdenciária. Claro. Mas quando você olha a questão do Tribunal de Contas já ter exigido de ser uma lei de cima para baixo, que era necessário ser aprovado, a gente não pode vir aqui fazer uma politicagem e jogar para a plateia. A gente tem que ter responsabilidade. Então, por isso que você avalia tecnicamente. Juridicamente precisava ser aprovado, financeiramente precisava ser aprovado. Então, não era só o mérito. Existe uma responsabilidade técnica do mandato, e essa responsabilidade a gente tem que fazer isso com muita técnica, e entendendo que você não pode simplesmente aqui fazer politicagem, porque é simples fazer politicagem. Você joga isso para a população de uma forma sem todas as informações e se promove. E nós temos que ser coerentes, temos que entender a responsabilidade que exercemos com o cargo em relação a isso, e estar aberto para poder justificar para a população e mostrar para ela a necessidade de alguns projetos que são polêmicos. Existe o bônus e o ônus de qualquer profissão, e no nosso caso aqui também existe isso. E a partir do momento que vem um projeto polêmico, nós estamos aqui para poder avaliar e explicar isso. Por que ele está sendo aprovado? Porque eu entendo, Emilice, ninguém aqui está com o objetivo de prejudicar a população. Pelo contrário, nós estamos aqui para representar, para legislar, para fiscalizar. Agora, existem responsabilidades que são de outros órgãos, existem responsabilidades jurídicas, técnicas, que também compõem um cargo de vereador, e isso precisa ser bem feito, bem analisado, para que a gente não venha tomar decisões que venham lá na frente prejudicar, sim, a população, e também não venha nos colocar em situações de irresponsabilidade no cargo que nós exercemos. Vereador, com relação a essa questão da reforma da Previdência, implicaria em uma questão, uma responsabilização de lei fiscal, de responsabilização de, como a gente fala muitas vezes, né, o administrador, de questão de administração para o Odelmo Leão? Probidade administrativa. Sim, né? probidade administrativa. O Tribunal de Contas já havia solicitado isso já há algum tempo para ser aprovado. O prefeito prorrogou, até pelo fato da pandemia, entendendo que não seria o momento, fez uma solicitação junto ao Tribunal de Contas. Então, ele tinha que regularizar essas contas do IPREMO. Tinha que regularizar, até porque isso foi uma lei que veio de cima para baixo, veio federal, e depois os municípios tinham que fazer. E o prefeito segurou isso por um tempo. Sim. Chegou um momento que não tinha mais como segurar. E veio, escutou-se o sindicato e fez as alterações que precisavam ser feitas. Sim. Obviamente que qualquer reforma ela traz impacto, a gente tem que ser consciente disso. Qualquer reforma que você vai fazer, qualquer mudança, ela pode trazer impactos negativos. Mas era uma necessidade. Ninguém fez uma reforma por maldade, vamos fazer uma reforma hoje. Não é isso. E as pessoas que estavam em volta sabem disso também. E por isso que eu digo que existe uma necessidade de conhecimento técnico, uma avaliação técnica, para que a gente possa exercer essa função com responsabilidade, votar com responsabilidade e também com consciência. E muitas das vezes não é só um mérito, muitas das vezes é uma responsabilidade que você tem de exercer e de poder votar diante de todos os órgãos que estão diante de algum projeto e diante do nosso mandato. Certo, vereador. Na questão aí da educação, né? O senhor também já geriu ali a questão da Fundação Filadélfia. Hoje é uma organização
que lida também, entre outras, no município, com a questão da educação, né? Como que está, primeiramente, como o senhor tem acompanhado os avanços e a resolução de problemas dentro da educação no município, e como que está também o trabalho da Fundação? A educação, Uberlândia, ela precisa avançar, principalmente na educação infantil, né? Até pela responsabilidade do município. O município ele tem essa responsabilidade da educação infantil. Da oferta, né, vereador? Da oferta da educação infantil. Então, o ensino fundamental ele é dividido com o Estado. E aí a gente tem um problema com o Estado, que não tem construído escolas. O município construiu agora escola de ensino fundamental, né, de tempo integral. Já lançou algumas outras para o bairro Canaã, por exemplo, que vai ser construída, tentando abargar essa vaga. Então, há uma necessidade, principalmente na educação infantil. Mas eu entendo a educação em Uberlândia como uma educação que avança, uma educação de qualidade, uma educação que a gente vê o resultado, né, principalmente com o pacto de alfabetização que teve, a gente teve os números aí muito importantes dentro desse processo de educação. Em relação à fundação em si, as instituições do terceiro setor, eu reforço, eu sou defensor disso, sou defensor das instituições do terceiro setor, eles fazem isso com mais rapidez, com mais agilidade, com mais qualidade. Com menos custo com também? menos custo, gera emprego e traz um impacto rápido para a sociedade, é o que nós precisamos. A Fundação Filadélfia, por exemplo, ela atua em quais séries? A Fundação hoje ela trabalha na educação infantil de 0, né, a 5 anos e trabalha o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Que é uma oferta nova para o município. Que é uma oferta nova e, na verdade, é uma parceria quando eu era presidente ainda, uma parceria única no Brasil, né, porque normalmente você tem instituições que têm parcerias de educação infantil. No caso, a Fundação Filadélfia ela tem de ensino fundamental. Isso é um projeto pioneiro que foi realizado e que teve resultado, que está tendo resultado hoje somente no bairro Hebron e Pequis. No bairro Hebron, sim. Então, que é uma comunidade também mais carente. Claro, até porque o programa habitacional, né, você tem alguns critérios e por algum momento, hoje já avançou bastante, mas quando a escola iniciou, era o único equipamento social ali em atividade, era a escola. Então, a escola era o ponto mesmo de acolher as famílias, de fazer os encaminhamentos. Referência pública naquela região. Justamente, era uma referência pública. Hoje você já tem os equipamentos sociais já solidificados, já implementados. Então, é isso que me faz acreditar na política, é ver o resultado. E eu vi o resultado lá na prática, vi como gestor de instituição, vejo agora como política. Entendo claramente crítica, isso é normal, porque quem assume uma função de liderança, ele precisa entender isso, mas eu tenho consciência de ver o resultado do meu mandato nesse período, resultado como gestor de instituição, e entendendo que a política pública, ela traz resultado sim. Melhorias, obviamente que precisa, avanço, estamos aqui para isso, mas a política ela é um instrumento. Se você souber usar ela, ela vai impactar a vida das pessoas. É como você utiliza ela e qual o seu propósito nela. Vereador, então vocês seguem uma base curricular, uma exigência, por exemplo, do MEC, a organização, as organizações do terceiro setor, elas seguem a mesma base curricular, a mesma exigência da educação, vereador? Sim, a gente tem a aprovação da Superintendência Regional de Ensino, temos também o próprio acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, e o próprio plano curricular da escola, que é aprovado por esses dois órgãos, né, tanto municipal como estadual, e a aplicabilidade dele na prática, ali no dia a dia com os professores. Então, tem toda uma estrutura documental, uma proposta institucional que está ali diretamente ligada tanto aos professores e aos alunos. Então, é oferta pública do município, por meio da fundação, quem à população. Tudo é o município, né? Quem faz essa regulamentação de vagas, não só na instituição, mas em todo o município, nas OSCs, toda a rede, é o próprio município, permitindo que todos façam aí as suas inscrições, estudem. Então, a instituição ela só faz a gerência, tanto da parte pedagógica, administrativa, e tem a responsabilidade do resultado, né, prático ali para as famílias. Ótimo. Vereador, a gente já está chegando para o fim. Eu queria que o senhor falasse sobre o indicativo de aplicativo que o senhor tem para a comunidade surda, no centro administrativo e nas unidades de saúde do município. Nós aprovamos um projeto que foi
pioneiro, né, aqui para o estado de Minas Gerais e também para o Brasil, que Uberlândia hoje, todas as agências bancárias, elas têm que ter um intérprete de Libras ou um aplicativo que permite a comunicação com a comunidade surda. E, então, as agências bancárias hoje, a gente quer agradecer o PROCON que tem feito a fiscalização, então as agências bancárias em Uberlândia hoje já dispõem desse dispositivo. Nosso gabinete é o único acessível em Libras, tanto como intérprete ou através do QR Code, e nós fizemos essa proposta, um projeto de lei indicativo para o prefeito, que foi acatado, para que as principais unidades básicas de saúde do município de Uberlândia e também o centro administrativo, os principais, o DEMAI também, possa ter em suas estruturas essa plataforma de atendimento tecnológica para a comunidade surda. Então, isso é um grande avanço. Isso já está já está em andamento. A gente aí nos próximos meses já deve ter o início desse trabalho aí nesses órgãos públicos. Nas agências bancárias já se iniciou e agora no centro administrativo, nas unidades de saúde, em breve a gente já vai ter aí essa plataforma. E já foi anunciado ao público surdo, vereador? Já, a gente está só aguardando agora o dia oficial mesmo, né, do lançamento. Então, nós somos muito felizes de ter esse resultado, mais um resultado, é uma bandeira que nós defendemos, né, da comunidade isso surda. nada mais é do que para eles mesmos, né, vereador? É claro que é divulgado, mas quer dizer, o benefício é deles, né? Claro, e é um direito, né? Nós estamos simplesmente cumprindo a nossa obrigação aqui. A gente não está fazendo favor para ninguém. A gente está, como vereador, nós estamos só simplesmente garantindo aquilo que é direito da comunidade surda, deles poderem ter acesso a qualquer lugar. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel aqui dentro da casa, cumprindo o nosso papel aqui dentro da Câmara, de bandeiras que nós levantamos, de bandeiras que nós defendemos. Comunidade surda é uma delas e com resultado prático, porque muitas das vezes se fala muito de inclusão, se debate muito de inclusão, se faz várias coisas, seminários sobre inclusão, mas, na verdade, nós precisamos ter isso na prática. O que as pessoas precisam é do resultado na prática, o que vai mudar na vida delas, né? Então, nós temos que continuar, não é errado discutir, mas temos que esforçar para que o resultado aconteça direto lá para a pessoa que precisa, da pessoa com deficiência. É isso que nós precisamos fazer. É verdade. Vereador, gostei muito da nossa conversa hoje. Infelizmente, a gente já chegou ao fim. Tá? Mas eu queria te agradecer mais uma vez a sua assessoria, toda a atenção que a gente recebeu. Queria pedir ao senhor deixar sempre um lugarzinho na sua agenda conosco, a gente vai estar sempre também aberto aqui, viu? É sempre um prazer estar com você, estar aqui falando do nosso trabalho, te agradeço pelo seu profissionalismo, sua cordialidade sempre, nós estamos à disposição de vocês e de toda a população de Uberlândia. Muito obrigada, agradecemos mais uma vez o vereador Neemias Miqueias, falei que ele ia estar aqui, né, vice-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vice-líder também do prefeito, relator da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Ciência e suplente na Comissão da Pessoa com Deficiência e Pessoa com Doença Rara. Nós agradecemos a sua participação, esperamos você também, telespectador, no próximo programa. Fique conosco, fique na TV Câmara Uberlândia. Muito obrigada e até lá.